Olá pessoal, tudo bem? Eu vou tentar fazer um breve resumo, tá? A respeito dos cálculos que tratam sobre relações de transformação tanto para o TP quanto para o TC, que são dois equipamentos, né? Dois tipos de transformadores, o TP transformador de potencial e o TC transformador de corrente, como eu falei para vocês em outras aulas, que serve para medição, proteção, né? Ou seja, em resumo, o TP ele é um transformador de potencial que é utilizado para medir a tensão no sistema de potência, né? Seja numa subestação, enfim. E o TC é um equipamento, um transformador também, que serve para medir a corrente, porque em geral as tensões e essas correntes elas são muito elevadas, e aí não daria para medir diretamente essas tensões e correntes, né, da rede. Então nós temos que utilizar os transformadores para que seja possível a gente fazer essa relação e essa medição, tá? Para valores menores, né? Mais acessíveis, tá? Então vamos fazer aqui um exemplo, tentar fazer o mais sucinto possível para o TP e para o TC, dos cálculos com relação aos erros relativos, né, na relação de transformação. Bom, o TP, assim como o TC, tá? São equipamentos que, quando são fabricados, eles não são ideais, correto? Então eles têm algum tipo de erro embutido, tá? No seu processo de fabricação. E aí nós temos que fazer essas correções para que nós possamos ser o mais fiéis, né, possível para os dados de medição que eles vão ser, que eles vão ler, tá? Onde eles vão ser aplicados no sistema de potência. Bom, com esse resumo, tá? É o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem claro. Uma medição efetuada por um voltímetro, né, indicou que a tensão no secundário do transformador de potencial foi de 111,8 volts, tá? Então vou deixar logo aqui claro que a tensão no secundário do meu TP foi de 111,8 volts, tá? Isso foi lido através de um voltímetro. Aí o que é que ele pede? Calcular o valor real da tensão primária, né? Por quê? Porque o valor real ele tem um erro embutido. Então nós temos que corrigir esse erro, correto? Que foi proporcionado aí pelo TP. Então calcular o valor da tensão real do primário, que é o nosso objetivo, sabendo que o TP ele tem uma relação de 13.800 volts por primário, tá? E que este apresenta um fator de correção, um fator de correção de relação igual a 100,3. Então vamos pegar alguns dados aqui. Nosso fator, vou botar aqui fator de correção de relação percentual, não é isso? Por quê? Porque ele está em percentual, está aqui, ó, 100,3%. E o nosso TP ele também tem uma relação de 13.800 no primário. Geralmente, gente, os TPs eles são fabricados, tá, com secundário para 115 volts, tá? Então você pode colocar aqui para o TP, né, para o TP, ele tem um primário, vou botar aqui um primário, no caso ele especificou, né, de 13.800 volts. E quando ele não especifica, você pode considerar para o secundário 115 volts, tá? Isso é padrão. Muito bem. Então, de posse desses dados, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos achar a relação de transformação nominal do TP, ou seja, o RTP, relação de transformação de potencial. O que é essa relação de transformação? É a tensão no primário sobre a tensão no secundário. Lembra lá que no transformador, né, ideal, a gente pode falar V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, né? Que é igual a I2 sobre I1, tá? O 1 é o primário e o 2 é o secundário. Então o RTP vai ser o que? A relação de transformação de potencial no TP, V1 sobre V2, né? O primário sobre o secundário. Quanto é o primário dele? Ó, tá aqui, 13.800 volts. O secundário tá aqui, 115 volts.
tá? Então vamos calcular aí, ó. Vou pegar aqui minha calculadora. Muito bem. Então vamos colocar 13.800 volts dividido por 115, né? Vai dar igual 120. Então a nossa relação, né, de transformação aqui é quanto? 120. Guarda esse valorzinho por enquanto. Isso para o TP. Segundo passo, vamos achar o valor da tensão não corrigida. Ora, se o TP tem uma relação de transformação de 120 e ele leu no secundário 111,8, né? Então quanto é que foi a tensão no primário? O valor da tensão não corrigida, né, vai ser o RTP, que é a relação de transformação, vezes a tensão no secundário, não, que foi lida, né? Então quanto é o nosso RTP? Tá aqui, ó, 120. Vezes quanto é a tensão no secundário que ele leu? Tá aqui, ó, 111, né, 8. 111,8 volts. Então logo, né, a minha tensão não corrigida ainda, tá? Vai ser 120, né? Vou apagar aqui para ficar claro. 120 vezes, né, 111,8. Então vai dar igual a 13.416, correto? Então 13.416 volts. Isso é o valor que está vindo do primário do TP. Mas é um valor não corrigido ainda. Por quê? Porque tem um errozinho aqui. E a gente vai tirar esse erro. Tá legal? Terceiro passo, para não enrolar muito, né? Vamos achar aqui qual é o erro percentual. Na verdade, não é uma fórmula. Aqui o erro percentual é uma coisa lógica. Quer ver? Ora, se ele tem um erro embutido de 103%, ora, então o erro vai ser a diferença, né, do valor 100% menos os 103%, no caso, né, que ele tem a mais, correto? Ora, se ele fosse ideal, o erro era 0, era 100 menos 100, mas como ele tem um erro de 0,3%, né, a gente tem que considerar. Então esse erro aqui, ó, dá menos 0,3%, correto? Quer dizer, por que é menos? Porque é o seguinte, gente, ó, quando esse erro aqui percentual, tá, ele é menor do que 0%, quer dizer que o valor real da tensão, que é o valor que a gente quer, ele vai ser maior do que o valor não corrigido, tá? É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, o TP ele está lendo um valor abaixo do que realmente é para ser, tá? Por isso que ele apareceu esse valorzinho negativo. E obviamente se for positivo, né, quer dizer que era para ser mais, entendeu? E aí a gente tem que corrigir para menos. Não sei se ficou claro. Ou seja, em resumo, se esse erro for menor do que 0, tá aqui, ele é negativo, quer dizer que o valor real, que é o que nós queremos, né, vou botar aqui, ó, o valor real da tensão no primário, que é o que nós queremos, ele vai ser maior do que isso aqui. Por quê? Porque o TP, ele tem um erro dizendo o seguinte, olha, o valor que eu estou lendo 3% abaixo do que 0,3% abaixo do que realmente é. É mais ou menos essa a proposta, a ideia, tá? Então logo, né, o valor real aqui vai ser o quê? Vai ser o valor que eu li, que é o valor não corrigido, que é de 13.416, né? Ora, se ele está lendo a um valor a menos, né, então eu vou tirar esse erro aqui, ó, por isso que ele fica negativo. Menos o valor não corrigido, que é 3.416, vezes, ó, o meu erro, cuidado com o sinal, viu? Menos 0,3%, né? Dividido por quanto? Por 100. Tá, para a gente tirar esse valor percentual daqui. Vamos fazer primeiro esse cálculo aqui para vocês entenderem quanto é que vai dar. Vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó. 13.416. Opa, apareceu 3 demais ali, né? 13.416 vezes, cuidado, ó, negativo, né? Vou abrir um parênteses aqui, menos 0,3, fecha o parênteses, e divido por 100. Ó, olha só, vai dar menos 40,248, tá? Então, esse no caso aqui, entre esses colchetes aqui, vou repetir aqui do lado para a gente não se perder.
Então o valor real da tensão no primário vai ser o que? Os 13.416 que foi lido, né? Menos o valor que está faltando, que é 40,248. Vou colocar do jeito que está aqui. 40,248 volts que estavam faltando. Cuidado com o sinal, ó. Tá vendo esse menos aqui, ó? É de dentro, né? Por isso que tem um menos aqui dentro do parênteses, correto? Então, para fechar, o nosso valor real da tensão no primário, que é o que eu quero, vai ser os 13.416. Cuidado, ó. Menos com menos dá quanto? Mais, né? Jogo de sinal. 40,248 volts. Olha só como ele vai dar maior. Então, ele vai dar quanto, ó? Os 13.000. Vou botar aqui. Vou botar para cá. Os 13.416 volts, né? Mais os 40,248 vai dar quanto, ó? 13.456,25 aproximadamente, né? Então vou colocar 13.456,25, correto? 3.456,25 volts, não é isso? Esse é o valor real da tensão no primário, considerando o erro contido no próprio TP, que é normal, tá? Basta a gente corrigir. Como eu falei para vocês, ó, como o nosso erro do TP ele veio negativo, consequentemente o valor real ele é maior do que foi lido, né? É como se o TP dissesse o seguinte: ó, eu estou lendo esse valor, mas está faltando um valor percentual de quanto? De 40%, ou 40 volts no caso aproximadamente, né? Aí eu tenho que somar, obviamente, ao valor que estava faltando, o valor que foi lido, tá? Por isso que ele deu maior. 3.456 é maior do que os 3.416 que ele está valendo, tá? Em resumo, foi isso. Vamos partir para a próxima questão, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí. Valeu!